caminhando, tal. Vamos, vamos lá. Está aqui o livro que vamos ver agora, do René Armand Dreyfus, 1964, A Conquista do Estado, Ação Política, Poder e Golpe de Classe. Tá? Esse livro, tá? Foi publicado aqui no Brasil em 1981 pela editora Vozes. Na verdade, esse livro é um resultado da sua tese de doutorado, do René Armand Dreyfus, uruguaio. É uma tese de doutorado intitulada Estado, Classe e Elite Orgânica, a formação de uma ordem empreendedora no Brasil, 1961 a 1965, que foi realizada, essa pesquisa de doutorado dele, entre 1976 e 80, lá na Universidade de Glasgow, na Escócia. Esse livro teve grande repercussão na produção acadêmica desde então, brasileira, sobre essa questão do golpe militar de 64. Está aqui o livro, e vamos falar um pouco sobre ele. Tá? O referencial, ele é um historiador marxista, o referencial é marxismo e a luta de classes. O Estado como espaço da luta de classes. Num referencial gramsciano também, a questão da luta por hegemonia. Eu acho que isso aqui se junta bastante com essa questão da fuga lá de Mossoró. Quer dizer, se foi permitido aquilo, tem um problema hegemônico aí, sério, dentro do Estado. Hegemonia e contra-hegemonia. Tá? Não adianta ter governo se você não tem hegemonia dentro do Estado. E a grande questão aqui do golpe militar de 64 foi a conquista do Estado, que ele coloca. O livro, ele é grosso desse jeito, que é altamente documentado. Facsímiles de documento, listas de pessoas envolvidas, empresários, todas as reuniões, tudo documentada. Tá? Daí a grossura desse livro. Né? Tudo começa com a questão capítulo 1. Capítulo 1. Gênesis. No início era o verbo. Meu Deus do céu, calma, não vou ficar falando aqui. É a formação do populismo. A questão que ele coloca aqui, logo de cara, começa com Getúlio Vargas. Toda a história para o golpe militar de 64 começa com a questão de Getúlio Vargas, o Estado Novo, o fim da política do café com leite, tal, que ele coloca aqui. Aí ele coloca bem a questão que vai permear aqui todo o livro. O governo Getúlio Vargas teve, então, de se movimentar dentro de uma complicada trama de conciliações efêmeras entre interesses conflitantes. Bem um referencial gramsciano que ele vai pegar da luta de hegemonia, contra-hegemonia e tal. Nenhum dos grupos participantes dos mecanismos de poder, as classes médias, os setores agroexportadores, a indústria e os interesses bancários, foi capaz de estabelecer sua hegemonia política e de representar seus interesses particulares como sendo os interesses gerais da nação. Tá? O equilíbrio instável entre os grupos dominantes e, mais ainda, a incapacidade de qualquer desses grupos de assumir o controle do Estado em benefício próprio e, ao mesmo tempo, representar o conjunto de interesses econômicos privados, constituíram elementos típicos da política da década, expressando precisamente a crise da hegemonia político-oligárquica, a qual foi marcada pela Revolução de 1930. Então, ele coloca aqui, a gente vai abordar duas coisas. Primeiro, essa questão dessa luta pela hegemonia e esses grupos que colocou o quadro do populismo, em traços gerais, da política populista, a partir de Getúlio Vargas, e vamos ver a questão aí do golpe em si, as estratégias de operação psicológica para desestabilizar o governo João Goulart entre 62 e 64. Será que foi o início de uma guerra híbrida? Tá? A questão aqui é que o fim da política do café com leite, em que a hegemonia estava estabilizada no Estado, foi quebrada pelo Getúlio Vargas, tá? Então, você tem aí, até 1964, uma instabilidade política do Brasil, porque, como descreve aqui o autor, nenhum desses grupos, agroexportadores, classe média, etc.,
conseguia pegar seus interesses e representá-lo como algo público, o interesse privado, particular, como algo público e necessário para a nação. Quem estava dominando o quadro eram 3 coisas: populismo, cartorialismo e clientelismo. Como decorrência de um processo de industrialização que já estava ocorrendo no país nesse momento, em que você tem o crescimento da classe operária e a organização sindical. Essas 3 formas de política, populismo, clientelismo, cartorialismo, começaram a dar progressivo espaço para o crescimento das classes operárias, dos sindicatos, porque o populismo, a base dele, claro, vai ser a aliança com o movimento sindical, que estava crescente com esse processo de industrialização, o que não era bem-vindo por esses setores, que não conseguiam criar sua hegemonia. A coisa se fortalece com a entrada, com o fim da Segunda Guerra Mundial, dos interesses multinacionais e associados, que começam assim como o canto da sereia, né, o canto da sereia, a chamar esses grupos para eles. Olha, os interesses multinacionais associados, que a partir desse momento, com a nova ordem econômica mundial pós Segunda Guerra Mundial, o Brasil era a bola da vez para abertura da economia, entrada de capital estrangeiro, multinacionais. Aí é que vem a questão, é que entra a questão dessa elite industrial que nunca teve consciência de classe. Tá? Ela só tinha interesse no próprio dinheiro, no próprio capital, não importa como. Tá? Enquanto os governos populistas, aí Getúlio Vargas em diante, acenavam por um crescimento nacionalista, o que só aumentou aí com Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5, construção de Brasília e tal. O problema é que não era agradável, principalmente os interesses multinacionais associados, o crescimento da organização sindical e campesina. E a pressão por reformas, tá? Como reforma agrária, reforma tributária, e uma série de reformas que aí ele vai chamar no livro de um populismo nacionalista reformista, tá? Que estava dando espaço para crescimento e ascensão do movimento sindical organizado, que de maneira nenhuma interessava aos interesses multinacionais e associados. Tá? E aí, claro, a questão da aliança com a UDN, a briga contra Getúlio e depois contra Juscelino Kubitschek, as acusações de corrupção, aquela coisa toda que envolvia a construção de Brasília e tudo mais, mas era uma agenda, uma tentativa, aí que ele coloca bem no quadro da luta de classes, tá? Esses 2 grupos, de um lado, interesses multinacionais associados com agroexportadores, interesses bancários, classe média, e esses industriais sem consciência de classe, tá? Contra esse bloco que então ainda controlava o Estado, populista, nacionalista, reformista. Tá? Aí ele, claro, vai descrever que a última tentativa de chegar eleitoralmente ao Estado foi através de Jânio Quadros. Né? Jânio Quadros conseguiu ter aporte financeiro inédito, primeira estratégia de marketing político profissional, primeira estratégia de marketing político moderna aqui no Brasil, varre vassourinha, spots de rádio, jingle, enfim, uma série de showmícios até, coisas inéditas. Mas não adiantou nada. Adiantou, claro. Jânio Quadros ganhou. Só que não contavam, né? O Jânio Quadros, vocês conhecem a história, era um professor de língua portuguesa do Dante Alighieri aqui em São Paulo, sua base política era a Zona Norte aqui de São Paulo, e ele teve uma ascensão política meteórica, com um discurso moralista, que caía muito bem para a UDN, com o seu português cheio de próclises e ênclises, né? Um português correto, assim, mais assim, erudito e ultrapassado, que chamava a atenção dos
dos conservadores, tal, tinha tudo. Não, vamos lá, eu vou ganhar. Foi a última tentativa desses interesses multinacionais associados conseguirem chegar via eleitoral ao poder. Só que eles não contavam com a traição do Jânio Quadros, que era um cara completamente, vamos dizer assim, um estilo populista, né? Ele não negava isso, embora eles achavam que era apenas retórica, ele o era. E ele tentou fazer bonapartismo civil. Eu vou governar sozinho essa porra aqui. Aí aquela história que a gente sabe, né, da renúncia dele, onde ele esperava que ele voltaria nos braços do povo, né? Pediriam ele de volta, ele voltaria com muito capital político e governaria sozinho, tá? Deu banana para todos que o financiaram. E aí aquela história toda que a gente conhece, que o João Goulart, que era o vice que estava lá na China, em missão diplomática, e aí os militares, a Escola Superior de Guerra, principalmente o núcleo da Escola Superior de Guerra, vamos dar o golpe. É agora. Jânio Quadros, que desceu do avião carregado aqui do aeroporto, era a base aérea militar aqui em Cumbica, voltou carregado, completamente embriagado, de fogo, carregado, foi levado para o apartamento dele do Guarujá, e o Jango estava lá na China. Aí vocês conhecem a história que o Brizola, governador do Rio Grande do Sul, tinha o exército, o comando sul do exército do lado dele, ele falou, vai ter guerra civil aqui. Se vocês não permitirem João Goulart assumir, vai ter guerra civil. E o palácio lá do governo virou um bunker, né? Tudo foi preparado para começar uma guerra, porque o exército, o Comando Sudeste, vai vir aqui, vai nos atacar e a gente vai... E aí puxaram, digamos assim, puseram o pé no freio, né? Puxaram o freio de mão, não é agora. Aí é que entra a parte interessante também, para quem estuda comunicação, né? Que é o capítulo 6, a ação de classe da elite orgânica, a campanha ideológica da burguesia, que é todas as estratégias de operação psicológica, ação na mídia, do IPES e BAD, que é o equivalente que foi o Instituto Millennium, aqui na Guerra Híbrida Brasileira. O Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais e o Instituto Brasileiro para a Ação Democrática, que era lá no Rio de Janeiro, se não me engano, na Praia do Botafogo, que se passavam como institutos de pesquisa acadêmica, tal, mas, na verdade, eram centros nervosos de produção de material audiovisual, filmes, documentários, produção de programas para ser colocados na TV, tá? Então, eles tinham dois tipos de ação, que ele vai colocar: ação ideológica e social e ação político-militar. Os dois tipos. Os dois tipos eram doutrinários. Então, você tinha ação ideológica e social, atuar nos meios de comunicação, cooptando humoristas, apresentadores de programa de auditório, entre eles humoristas, o Chico Anísio foi sondado para participar também, com notório crítico, né, social, político, no seu humor, para encaixar esquetes, quadros sobre corrupção, sobre os políticos que não prestam, nada presta no Brasil, tal. O que ele chama aqui de doutrinação geral. E a produção de pequenos programas noticiosos que eram colocados nas grandes emissoras de TV, já produzidos, pronto, aquilo que a gente chamaria hoje de vídeo release. Tá? Vamos ver aqui, pegando... Tem vários aqui, ele vai descrevendo com incríveis detalhes esses tipos de ação. Tá? Então, por exemplo, através da Promotion SA, nunca era o IPES e BAD que produzia, mas prestadores de serviços, como a Promotion SA, produzia esse material para programas de televisão, que a gente chamaria hoje de vídeo releases, para ser inserido em telejornais, já pronto. A matéria pronta e era inserida com críticas. Aquela ideia de que os comunistas estão invadindo o país, por trás dessas greves, o movimento sindical estão comunistas. Começou a circular no meio militar da caserna um jornal chamado O Gorila, dentro das Forças Armadas, para cooptar
as Forças Armadas, a ideia que era o seguinte, o gorila, né? Atrás da aparente beleza estão os assassinatos em massa, a abolição da dignidade, os campos de trabalho forçado, a rejeição de toda a noção de liberdade e fraternidade. É o Putin mandando o Alexei lá para a Sibéria. Tá? Então, eles começavam a caracterizar o comunista. Ele é aparentemente inofensivo, nunca se trai, sempre trairá outros. Ele fala de paz e amor fraternal. Ele será seu mais querido amigo, o mais sincero, o mais leal, até o dia em que ele o assassinará pelas costas friamente. Eles matam frades, violam freiras, destroem igrejas. Essa é uma pequena amostra do material, né? O IPES produzia documentários para ser exibidos em telas grandes de cinema. O que aconteceu? Eles começaram a produzir, a empresa Caio Transportes, que constrói chassis de ônibus, tal, produziu um chassis especial onde era chumbado aqueles projetores de cinema pesadão, antigo, tal. Então, através desses ônibus adaptados, levava cinema para a periferia, para as comunidades, para as favelas. E, na verdade, antes de começar o filme em si, que eram filmes, claro, anticomunistas, como Dr. Zhivago, por exemplo, olha o que é o comunismo, olha lá, filme Dr. Zhivago, passava os documentários do IPES, do IPES, tá? Mostrando os valores, né, da liberdade de mercado, do empreendedorismo, já na época esse tipo de discurso, e como o governo comunista que vai ser implantado no Brasil vai acabar com tudo isso e a gente vai perder tudo. Tal. Esse tipo de discurso é uma estratégia doutrinária, tá? Ideológico-doutrinária. Tá? E as estratégias político-militar dentro de escola superior de guerra, clubes de oficiais, como a distribuição dessa revista aí, o Gorila, né, para esses. É incrível a riqueza, os detalhes, né, como ele vai descrevendo a ação desse tipo de trabalho que foi feito para desestabilizar o João Goulart. Tá? O jornal o Globo era cabeça de ponte na mídia. Ele descreve muito bem isso. Como, claro, aquela coisa assim notória, né? Notícias que eram colocadas sem fonte determinada, né? Sem fonte específica. Segundo fontes tal, João Goulart vai criar um ministério comunista em Brasília. Isso assim, primeira página do jornal O Globo. Tá? É claro que, juntamente com o clima, com as forças populares organizadas, né? Movimentos campesinos organizados, e o João Goulart, famoso discurso na Central do Brasil, lá no Rio de Janeiro, que ele propôs as reformas de base, que aí foi o Jânio Quadros condecorando o Che Guevara, com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Aquele discurso na Central do Brasil do João Goulart, das reformas de base necessárias no Brasil, foi a contagem regressiva, né? Para ver o golpe militar. Aí foi um golpe militar old fashion, old school. Militares cercam o Congresso com tanques de guerra, carros militares milicos nas ruas, tudo aquilo que a gente já viu. Aqui está falando do Brasil Paralelo, aquela produtora, o Diego Marcelino está falando, é exatamente isso que funcionou em Pesibade. Tá? Agora, essa é a grande diferença de uma guerra híbrida. Uma guerra híbrida, você não vai ter um golpe militar nesse sentido old fashion, old school, né? Com armas, militares armados, né? Tanques de guerra em volta do Congresso. Isso não existe mais. O que temos é o golpe militar híbrido que ocorreu aqui no Brasil, do qual o Bolsonaro faz parte a gente vai falar do Manual de Operações Psicológicas do Alto Comando do Exército. Tá? Então, é interessante isso daqui. Então, não é exatamente não foi uma guerra por procuração. Na verdade, os militares foram instados, e é claro,
O Marechal Gaspar Dutra já tinha sido presidente, né? Depois de Getúlio Vargas sair do poder, o Marechal tinha ganho a eleição, tal, Eurico Gaspar Dutra. Então, os militares eles já tinham sempre ascendência política, já tinha essa tradição. A gente sabe disso, eles se sentem como o poder moderador. Afinal, eles decretaram a República, né? Então, eles se sentem como o poder moderador. Então, foi muito fácil cooptar os militares, esses interesses multinacionais associados, e esse know-how da CIA de operações psicológicas que entrou através do IPES-IBAD. Né? E ele vai descrevendo agências de publicidade, emissoras de TV, apresentadores como Blota Júnior, Hebe Camargo, como eles começam a entrar nesse esquema, lembra muito aspectos do jornalismo de guerra aqui no Brasil, dentro da guerra híbrida. Né? Só que a diferença da guerra híbrida é que ali você teve ali nesse livro, descreve uma estratégia de doutrinação hipodérmica, repetição de uma ideologia, a liberdade de mercado, o perigo dos comunistas, tal. O que temos hoje são bombas semióticas. Você não tem uma esfera pública clássica, tradicional, como era ali nos anos 60. Hoje temos o quê? Bolhas. Ninguém mais, as pessoas não se orientam mais por meios de comunicação de massa. Aliás, meios de comunicação de massa servem para detonar, explodir bombas semióticas. As bombas semióticas criam repercussão, ondas concêntricas que irritam, incomodam as bolhas. Tá? E daí esse lance de polarização, tal. Vamos precisar isso melhor quando a gente falar do Bolsonaro aqui. Porque agora vale muito a pena ler esse livro. Olha, vale a pena para descobrir o Brasil de hoje. Está aqui. Não mudou nada. Só a forma de dar o golpe. Né? Não é impossível dar um golpe militar como deram aqui em 64. Né? Em março, abril, 1º de abril, tal. É difícil, não dá mais. Né? Hoje é por procuração, é golpe de veludo, golpe híbrido, é com STF com tudo, é aquela coisa, a gente sabe, não é mais assim. Mas vamos lá, então, a gente tem que entrar aqui, primeiro, hora de passar o chapéu. Ajude esse blogueiro a comprar uma cadeira de gamer. É a campanha, vamos comprar uma cadeira de gamer para o humilde blogueiro, que agora tem espaço aqui, as coisas mudaram, já dá para colocar uma cadeira de gamer. De videogamer, aquelas bem legais, assim. Eu vou ficar comentando videogame. Free Fire, eu vou ser comentarista de Free Fire. Meu Deus do céu, vou fazer live de celebridades aqui, que dá mais